Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, assim diz a palavra. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as paixões, as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu coloquei aqui, irmãos, como título para a nossa meditação: A Volta do Senhor e o Fim do Mundo. Eu queria que você prestasse bem atenção na mensagem. Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que iria preparar um lugar, mas voltaria. Disse isso lá em João 14:3. Disse também, no seu sermão profético, que a sua volta seria certa, repentina, seria acompanhada de cataclismos e também seria visível. Tudo isso está lá em Mateus, capítulo 24. E no versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O Senhor também disse que após a sua volta haverá o julgamento a partir do grande trono branco. E ele falou isso lá em Mateus capítulo 25. E eu gostaria, meus irmãos, que nós estudássemos o texto que foi lido agora, para que nós possamos entender a respeito da volta do Senhor e também a respeito do final do mundo. Esse texto aí nos ensina lições preciosíssimas. Então, em primeiro lugar, na volta do Senhor e no fim do mundo, Deus será longânimo para com todos os que creram em Cristo e se arrependeram dos seus pecados. Por favor, volte aí para o texto, no versículo 9. Se você fechou a Bíblia, abra de novo, por gentileza. Capítulo 3, de 2 a Pedro. Versículo 9, diz assim:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O mundo será destruído. Porém, você, que faz parte do povo de Deus, estará a salvo. Não fique com medo. O mundo será destruído, mas você não precisa ficar com medo. Quem são os que creem em Cristo e se arrependem ou se arrependeram dos seus pecados? Primeiro são os que confessaram Jesus publicamente. Ok? Lá em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, fala: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o primeiro passo para você ficar absolutamente tranquilo e não ficar com medo do fim do mundo. Eu vejo muita gente se pelando de medo, com medo, de medo do fim do mundo, porque o mundo vai se acabar com fogo. Nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, nesses textos aí. Primeira vez que o mundo se acabou foi com água, e a última vez será com fogo. Mas você não precisa ter medo se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, se você ainda não confessou, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, aí precisará ficar com muito medo. Porque essas pessoas não terão nenhuma esperança, nenhuma possibilidade de salvação. Lá em Mateus, capítulo 10, 32 e 33, diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu faço questão de ler versículos tão conhecidos como esse, porque eu vejo muito crente por aí que são crente, eu me permita uma palavra aqui, meia boca. Crente que tem medo de ser, tem medo de dizer que é crente, crente que não dá testemunho, crente que compra e não paga, crente que mente, crente que vive uma vida completamente fora do padrão de Cristo. Então, é necessário que seja crente, confesse publicamente e tenha coragem de dizer para todo mundo, em alto e bom som, eu sou crente em Cristo Jesus, ele me libertou, me salvou, me transformou, me deu a vida eterna, e eu quero também que você seja crente. Eu quero que você se arrependa. Eu quero que você creia no Senhor Jesus como eu criei no Senhor Jesus Cristo e vivo para a glória dele. Então, meus irmãos, esses não precisam ter medo do fim do mundo. Também os que vivem em vida santa. Volte para o texto, por favor. Lá no versículo 11 do texto lido, diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. É assim que aqueles que creram em Cristo vivem vida comprometida, vida andando com Cristo, vida de comunhão com Cristo. Ora, vive uma vida de oração. Vida de oração é conversar com Cristo. Você pode até não ficar de joelhos o dia todo, mas você pode sim conversar com Cristo. Onde você está, você conversa com Ele. Onde eu estou, eu converso com o Senhor. Eu converso com ele andando, eu converso com ele trabalhando, eu converso com ele fazendo as coisas. Só não converso quando eu estou estudando, que não dá para conversar. Mas a gente deve conversar com o Senhor, isso é comunhão com ele. Então, nós precisamos conversar com o nosso Senhor, nós precisamos viver uma vida santa, em santo procedimento. Também aqueles que esperam novos céus e nova terra. Lá no versículo 13 diz a palavra,
Volte, por favor, para o texto. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, os crentes esperam novos céus e nova terra. Você espera novo céu e nova terra? Você tem esperança que vai para o céu? Ah, pastor, eu nem tenho certeza. Eu nem tenho certeza que sou salvo. Bom, aí, sinceramente, se você não tem certeza que está salvo, é porque você não está salvo mesmo. Porque a Bíblia garante, não sou eu, não é você, é a Bíblia que garante que quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, somos libertos, somos perdoados, temos a vida eterna e passamos a esperar novos céus e nova terra. Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Segundo lugar do nosso estudo, meus irmãos, na volta do Senhor e no fim do mundo, os homens ímpios serão destruídos. Por favor, voltemos para o texto, versículo 7. Assim diz a palavra: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, estamos tratando aqui da destruição dos homens ímpios. Veja que no primeiro ponto nós falamos que na volta do Senhor e no final do mundo, os crentes serão poupados, preservados, guardados, protegidos. E se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você está guardado, protegido. Agora, os ímpios serão destruídos juntamente com o mundo. O mundo será consumido pelo fogo. Os ímpios também o serão. Irmãos, o mal terá um fim. Os ímpios não prevalecerão. O mal tem o seu tempo, porém o seu tempo acabará. Virá o dia em que Deus dirá: basta! Do trono se apressarão os mensageiros do juízo. Os ímpios serão julgados e condenados. Agora a pergunta é: quem são os ímpios? No primeiro ponto, nós perguntamos quem são os crentes. Agora a pergunta é: quem são os ímpios? Primeiro, os descrentes. Sim, aqueles que não creem em Jesus Cristo. Eles creem em tudo. Creem no santo, na santa, creem no pai, creem na mãe, creem no irmão, creem em tudo que você possa imaginar, mas não crê em quem deveria crer, em quem eles deveriam crer, no Senhor Jesus Cristo. Eles são descrentes. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui, então, o texto nos informa que esses descrentes não creem porque eles foram cegados. Quem cegou? Satanás. Satanás é quem cega os incrédulos. Satanás vai lá, que o texto aqui chama de Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Isso é lamentável. Estes vão ser destruídos. Estes vão ser, a não ser que creiam, a não ser que se arrependam, a não ser que creiam em Cristo Jesus. Segundo lugar, são os impenitentes. Primeiro, os descrentes, segundo, os impenitentes. Romanos 2:5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Impenitentes, meus irmãos, são as pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Já ouviu aquele tipo de gente que diz assim: eu não me arrependo de nada que faço? São tolos. Porque a gente deve se arrepender diariamente dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, pedir ao Senhor libertação, pedir misericórdia, transformação. Mas os impenitentes não se arrependem e continuam acumulando contra si mesmos ira para o dia da ira
e da redenção do justo juízo de Deus. Terceiro lugar, são os escarnecedores. Sim, os ímpios que vão ser destruídos são os escarnecedores. Volte para o texto, por favor. Versículos 3 e 4. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eles escarnecem de tudo. Esses ímpios, esses religiosos, porque aqui, Paulo, o contexto aqui é de religiosidade, viu? Se você, Paulo não Pedro, aqui Paulo está combatendo os falsos pregadores e animando, encorajando os crentes. Pedro, melhor dizendo, ele está se dirigindo aos falsos pregadores e, portanto, são religiosos. Eles escarnecem dos crentes, eles escarnecem da igreja, eles escarnecem de Cristo, eles escarnecem da volta de Cristo. Esses escarnecedores, além de praticarem o escárnio, andam segundo as próprias paixões, como diz o texto. E lá, no finalzinho do versículo 4, diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Já ouviu esse tipo de gente? Gente escarnecendo do evangelho? Gente ridicularizando os crentes, dos filhos de Deus? Pois é, essa gente vai ser destruída. Promessa da palavra de Deus aqui. É importante lembrarmos que os escarnecedores do passado pereceram pelas águas do dilúvio. É muito importante nós nos lembrarmos. Lá no versículo 5 diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, a palavra de Deus está nos recordando, nos fazendo lembrar que na época de Noé, nos dias de Noé, os escarnecedores pereceram pelas águas do dilúvio. Eles morreram, lembram lá? É só você dar uma olhada, uma lida na história, lá em Gênesis, você vai ver quando Deus destruiu o mundo pela primeira vez e quando Noé estava construindo a arca, os escarnecedores estavam ali. Como querem dizer: Noé, você está velho, você não sabe o que está fazendo, você não sabe que isso não vai acontecer. Zombavam, escarneciam, e Noé pacientemente estava ali construindo a arca e pregando o evangelho. Tem um texto que diz que ele era pregoeiro nos seus dias. Então, é o que acontece hoje. Nós, da mesma forma, pacientemente pregamos o evangelho, dizemos que Cristo vai voltar e somos escarnecidos. Somos zombados, ridicularizados. Mas nós vamos continuar firmes como Noé. Os escarnecedores do presente perecerão pelo fogo. Se os escarnecedores do passado pereceram pela água, diz a Bíblia que quando Deus fechou a porta por fora, ele mandou lá a chuva, choveu 40 dias e 40 noites, e todos pereceram que estavam fora da arca. Agora, no final, eles vão perecer pelo fogo. Versículo 10, por favor, veja lá na sua Bíblia, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Percebe aí? Então, o céu vai passar com um grande estrondo. Estrepitoso significa estrondo, e estrondo significa estrondo. Então, temos aí uma redundância, ou um reforço. A palavra de Deus está reforçando. Vai haver um estrondo muito forte
e os elementos se desfarão abrasados. Os elementos aí provavelmente são as coisas do céu, a lua, a estrela, vão ser os planetas, as galáxias, a Via Láctea, eles são os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja, tudo vai ser atingido. O Senhor voltará inesperadamente. Haverá um estrondo. Tudo vai ser queimado. Então, meus irmãos, houve um dilúvio de água. Agora vai haver um dilúvio de fogo. A terra será totalmente queimada. Os justos serão livrados da sua fúria, assim como Noé e sua família foram salvos da água do dilúvio. E agora nós vamos ver como os ímpios também serão destruídos. Terceiro e último lugar do nosso estudo. A volta do Senhor e o fim do mundo não serão retardados. Volte para o texto, por favor, versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, a volta de Cristo é certa. Embora alguns achem que está demorando, ele voltará a qualquer momento. Quando será a volta do Senhor e o fim do mundo? Precisamos fazer mais uma pergunta, né? Nesse terceiro ponto. Quando é então? Quando será a volta do nosso Senhor e quando será o fim do mundo? Primeiro, quando todas as profecias se cumprirem. Segundo, quando o evangelho for pregado em todas as nações. Lá em Marcos 13:10, assim, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E o Senhor diz, né, e Pedro diz, lá no versículo 8, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez o mundo possa acabar amanhã. Veja o que eu falei, talvez. Eu não falei certamente ou com certeza. A grande verdade, irmãos, é que o futuro nos está fechado, com algumas exceções. O Senhor revelou algumas coisas do futuro, que nós estudamos aqui a semana passada. Ele nos revelou que está registrado lá no Apocalipse. Então, no Apocalipse, nós conhecemos várias coisas. Sabemos, nós, e somente nós sabemos, que Cristo vai voltar. Os ímpios não sabem disso, não querem saber, não estão nem aí preocupados. Então, o futuro está vedado para os ímpios, mas está aberto para o povo de Deus. Então, algumas coisas o Senhor nos revelou. O Senhor não nos revelou o dia, mas nos revelou que Cristo vai voltar e que o mundo vai se acabar. E nós precisamos estar preparados para isso, em comunhão com o Senhor. Os que creram e se arrependeram, esperam e apressam o dia do Senhor. Então, se você crê, com certeza você vai esperar a volta do Senhor. Além disso, você vai apressar. Aí onde nós vamos ver o que significa esse apressar a volta do Senhor. Por gentileza, volte para o texto. Versículo 12 diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Bom, espera-se que os cristãos aguardem a vinda do Senhor. Porque um crente que não está esperando a volta de Jesus, eu não sei o que é que ele está fazendo. Então. É melhor ele desistir. Olha, eu estou entregando aqui as chaves, eu estou devolvendo aqui a minha salvação, porque eu não creio que Jesus vai voltar. Não é? Isso seria até ridículo. Mas, infelizmente, tem acontecido. A apostasia tem acontecido todos os dias. Muita gente deixando de ser crente, virando as costas para Cristo, entregando, né, a chave, entregando a salvação. Eu estou devolvendo a salvação que o Senhor me deu. Então, veja só. Todo
crente verdadeiro espera a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos vigiar. Está lá em Mateus, capítulo 25, 13, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, vigia, crente. Vigiemos. E esse vigiar é se comprometer. Então, a minha preocupação com muito crente que não lê mais a Bíblia, com muito crente que não vem mais à igreja ou que vem à igreja esporadicamente, com muito crente que não ora mais, então não está vigiando. Se você, por exemplo, abrir em Mateus, a partir do versículo 24, você vai perceber Jesus falando sobre o final do mundo, e lá no 24, acho que 25, ele conta várias parábolas, advertindo seus seguidores para que vigiem. E ele conta aquelas parábolas, a parábola das 10 virgens, e outras parábolas, para que nós vigiemos. Então, vigia, meu irmão, acorda, desperta, desperta para Cristo, porque Cristo vai voltar e muita gente vai ficar. Nós precisamos aguardar a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo e dizer ainda, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso, porém, não significa inatividade piedosa. Porque tem crente que cruza os braços e diz, estou esperando a volta de Jesus. Não é assim, não foi assim que o Senhor ensinou. Pelo contrário, importa em ação. É isso que significa dizer, então, apressar a vinda do Senhor, do dia do Senhor. O cronograma do advento depende, até certo ponto, do estado da igreja e da sociedade. É um tempo de cooperação ativa com Deus na redenção da sociedade. Então, se coloque nas mãos do Senhor para salvar os perdidos. Fazendo isso, você estará apressando a vinda do dia do Senhor. Então, como apressar a vinda do dia do Senhor? Primeiro, evangelizando. Você vai encontrar em Mateus 28, 18 em diante, o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ou fazer discípulos, ide e fazer discípulos. Segundo, comportamento cristão. Vida comprometida, vida santa, como diz lá no versículo 11, no finalzinho, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Eu estava lendo um comentário e o autor disse que lá no Antigo Testamento, os pregadores diziam que o Messias estava demorando de vir, né, a primeira vez, por causa da falta de compromisso dos judeus, né, dos crentes lá do Antigo Testamento. Da impiedade, da lentidão para fazer a obra, da negligência, da infidelidade, da desonestidade. E aí o autor dizia assim, se ao menos os crentes se guardassem pelo menos a lei do Senhor, se pelo menos fossem fiéis ao Senhor, comprometidos com o Senhor, o Messias viria logo. E agora nós aqui estamos fazendo essa reclamação. Os crentes vivem uma vida negligente, omissa, pecaminosa, fora da vontade de Deus, e aí retarda a volta do Senhor. Então tem que haver este compromisso cristão, arrependimento e obediência. Como diz Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Além disso, meus irmãos, devemos desejar a vinda do reino, como o Senhor nos ensina em Mateus 6:10.
Portanto, está aqui o nosso estudo de hoje. Está aqui a palavra de Deus para mim e para você. Na volta do Senhor e no fim do mundo, Deus será longânimo para com os que creem, para os que creram em Cristo e se arrependeram dos seus pecados. Na volta do Senhor e no fim do mundo, os homens ímpios serão destruídos. E, finalmente, na volta do Senhor e no fim do mundo, não serão retardados. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração, dá-nos a graça para aguardarmos a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com amor, com esperança, com expectativa, com fé, com trabalho, com lealdade, com dignidade, com honestidade, com verdade, Senhor. Sabendo que, ó Deus, nós podemos tropeçar, mas o Senhor nos levanta. É o Senhor que nos dá a mão para levantarmos e continuarmos. Senhor, socorre o teu povo, socorre a tua igreja, Senhor. Consagra a tua igreja, renova a tua igreja, unge a tua igreja, dá poder à tua igreja, Senhor, para que a tua igreja viva uma vida piedosa, comprometida e consagrada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor maravilhoso, pela tua graça infinita. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, o pecado da tua igreja, do teu povo, e nos liberta, e nos dá graça para sermos como o Senhor quer que sejamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. Fica de pé, irmãos, recebam.